Nós estamos estudando ao longo deste tempo este livro que é O Nome de Deus é Misericórdia, escrito pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, como nós sabemos, possui uma metodologia muito particular, porque é uma pessoa muito próxima das pessoas e, por ser tão próximo, ele adotou um estilo de vida um pouco diferente. As pessoas dizem que o Papa Francisco gosta de andar de ônibus, é um Papa inovador, não é verdade? Mais ou menos, porque já o saudoso Papa João XXIII também fazia isso, andava de ônibus, mesma coisa que o Papa Francisco faz. Com uma diferença: hoje, com o avanço da tecnologia, da televisão, de tudo, todo mundo sabe que o Papa Francisco faz isso. Este livro que vocês estão estudando nada mais é do que uma conversa com um jornalista. Este jornalista, Andrea Tornielli, ele também tem uma entrevista com o saudoso João Paulo II, também tem uma entrevista com Bento XVI e agora saiu essa entrevista com o Papa Francisco. A mim coube falar acerca do capítulo 6º, e o capítulo 6º tem o seguinte título: Pastores não doutores da lei. Ele está falando para nós que somos padres, também para os bispos. Somos pastores. Ser pastor não é ser mestre da lei. O grande Papa Bento XVI, que um dia será também beatificado e proclamado doutor, eu imagino isso, ele também havia nos dito algo semelhante. Nós que somos católicos não somos donos da verdade. Nós padres não somos donos da verdade. Não pense que o padre Hernandes seja dono da verdade. Não pense que o Dom Paulo seja dono da verdade. Dizia o Papa Bento XVI: nós somos servos da verdade. Nós, pastores, somos servos da verdade, porque a verdade não depende de nós. E é exatamente isso que o Papa Francisco está dizendo. Nós somos pastores, nós precisamos servir ao povo, precisamos servir à verdade. A verdade se impõe. É uma loucura para nós que somos pastores, que somos padres, achar que sabemos todas as coisas, que conhecemos todas as coisas, que queremos mandar e determinar todas as coisas. Nós somos padres. Quantas experiências as pessoas possuem que nós padres não passamos e não conhecemos, e por isso precisamos ter a humildade de nos rebaixar e de pedir conselho, de pedir ajuda, de pedir uma orientação para com as pessoas que com certeza sabem muito mais do que nós em tantos assuntos e tantas questões. Antigamente, quando um padre falava, ele tentava explicar e as pessoas diziam assim: padre, não precisa explicar, se o senhor falou, está falado. Nada disso. Nós precisamos saber a razão pela qual os padres estão falando. Precisamos entender o que ele está falando, porque o padre não sabe tudo. Nós não somos mestres da lei, não somos doutores da lei, somos servos. E todos nós devemos aprender, todos nós devemos crescer no conhecimento, devemos crescer na amizade e com a verdade. Pois bem, este 6º capítulo, Pastores e não doutores da lei, nos traz 7 perguntas que este jornalista fez. Se eu for tratar das 7 perguntas, eu não gosto de falar nem um pouquinho, porque eu gosto de falar muito, não é quase que nada, muito pouco eu falo. Nós só sairemos daqui umas meia-noite. Se eu gostasse de falar, iríamos uma semana inteira. Mas eu vou procurar resumir. A primeira pergunta diz o seguinte: poderá haver misericórdia sem o conhecimento do próprio pecado? Todo o capítulo 7º, todo o capítulo 6º, aliás, todo o livro, ao se tratar do nome de Deus como misericórdia, trata, obviamente, da misericórdia. Outro dia,
Eu estava conversando com um grupo de pessoas e uma pessoa disse assim: olha que interessante, o Papa Francisco escreveu agora um documento chamado Amoris Laetitia. Engraçado, o Papa só escreveu sobre a família no documento. É óbvio, né? É a conclusão do sino sobre a família. Você queria que ele escrevesse sobre o quê? Sobre os alienígenas? Mas é óbvio. Se o livro, o nome de Deus é misericórdia, o livro inteiro trata sobre a misericórdia. O capítulo 6 trata sobre a misericórdia, e são 7 perguntas relacionadas, todas elas à misericórdia. A primeira pergunta, ele então relaciona a misericórdia e o pecado, e ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala que às vezes nós nos comportamos como um cachorro. Ele, com palavras educadas e gentis, diz que muitas vezes nós, em vez de desejarmos recorrer à misericórdia para que sejamos curados, somos como um cão que fica lambendo a nossa ferida, fica ali lambendo, não é assim um cachorro? Ele se machuca e ele dá uma lambidinha, aí se coça ainda mais, aí abre mais a ferida, porque abre mais a ferida, dá mais uma lambidinha e se coça mais um pouco e fica nesse círculo até que você precisa colocar um abajur na cabeça dele, não é assim? Para que ele pare de lamber e que ele pare de arrumar problemas para ele mesmo. Em outras palavras mais gentis e educadas, ele fala exatamente isto aqui neste livro. Às vezes você pode desconfiar, acreditar que não é possível se levantar diante de um pecado, diante de uma fraqueza, diante de uma ferida na alma. Prefere ficar com suas feridas, as feridas do pecado, e faz como o cão. Lambe com a língua, lambe as feridas. Esta é uma doença narcisista que só traz amargura. Existe um prazer na amargura, um prazer doentio de ficar como um cão. Machucou, dá uma coçadinha, lambe, dá mais uma coçadinha e lambe, de forma egoísta, pensando que ele por si só será capaz de resolver o seu problema. Ao contrário, conselho do Santo Padre: deixa de ser bobo. Essa frase é minha, não é? Deixa de ser bobo, recorra à misericórdia de Deus, confie na misericórdia de Deus, que é capaz de nos perdoar. O problema é que nós, em vez de buscarmos a misericórdia, buscarmos o arrependimento e a confissão dos nossos pecados, achamos que vamos resolver por nós mesmos os nossos problemas. Meu irmão, ninguém consegue resolver os próprios problemas sozinhos. Nós vivemos numa sociedade, dizia já o famoso Thomas Merton: homem nenhum, mulher nenhuma neste mundo é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros para as coisas boas, mas também para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas misérias e nas nossas fraquezas. Essa é a primeira pergunta. A segunda, ele diz o seguinte: o que o Senhor pensa de quem se confessa sempre dos mesmos pecados? O Papa responde da seguinte forma: existem 2 tipos de pessoas que se confessam com frequência. Um tipo de pessoa é aquela que pega os mandamentos do Decálogo, pega os mandamentos da igreja, inventa mais um monte de preceito, escreve aquilo tudo minuciosamente, faz uma lista de 6 páginas. Acreditem, eu já peguei algumas vezes isso. Traz uma lista de 6 páginas. Aí você pergunta para a pessoa assim: mas tudo isso? Padre, por quê? Não, por nada não. Só foi uma perguntinha, né? E aí começa a ler aquela lista. Isso, e não sabe nem o que está lendo. Escreveu e está lendo, tá. Você pensa que está acabando, ainda está na 2ª folha. E vai. Me pergunto, será que você está arrependido disso que você está confessando? O Papa fala exatamente disso. Existe um tipo de pessoa que se confessa frequentemente, mas se confessa por escrúpulo e não por arrependimento.
Então faz um exame de consciência de forma fria e mecânica, enumera lá 2.000 pecados, não é? Com riqueza de detalhes em cada um deles, mas não porque está arrependido, não porque quer pedir perdão a Deus, mas porque aquilo está fazendo com que a própria pessoa sofra. Então ela tem que dizer, aí diz uma vez, diz 2 vezes, diz 10 vezes, diz 50 vezes a mesma coisa de forma repetitiva, mas está arrependido disso? Às vezes nem sabe mais o que está dizendo, diz por desencargo de consciência. É muito ruim, às vezes as pessoas vêm se confessar e falam assim: ah, padre, a única coisa que está me prejudicando é esse pecado aqui. Meu irmão, você não precisa se confessar o que está te prejudicando. O que está te prejudicando, você procura ajuda, nós vamos te ajudar de uma outra forma. Mas a confissão é para pedir perdão daquilo que você tem consciência ter ofendido a um outro. A sua consciência dói porque um outro se ofendeu em função do seu pecado, o outro que é Deus. Então o Papa coloca 2 situações: este que se confessa a partir de uma lista numerosa, escrupulosa dos seus pecados, e de outro lado, aquele que se confessa com frequência, porque se reconhece pecador, sabe das suas falhas, sabe das suas dificuldades, das suas lutas, luta contra um pecado, mas cai novamente e sofre porque é falho, limitado e não consegue se desvencilhar daquele vício que está enraizado nele, mas ele está lutando para poder se livrar daquele vício, ele se esforça para poder lutar daquele vício. Então, ao invés de apresentar uma lista de 5.000 pecados, ele traz 2 pecados toda semana. Padre, este pecado, não consigo me livrar dessa situação, me perdoa, e dói a sua alma, a sua consciência por ter ofendido. Não sei se consigo explicar a diferença. Atenção, não que nós não possamos trazer o notado, muito pelo contrário, é até interessante que possamos anotar, é válido a pessoa que anota, mas está anotando com consciência porque se arrependeu daquilo que você está escrevendo, ou está escrevendo aquela lista inteira só para que o padre possa pensar que você é uma pessoa piedosa e se confessa perfeitamente, só para que o padre pense que você é uma pessoa que sabe fazer um exame de consciência muito bom. Olha que pessoa piedosa, se confessa dessa lista inteira, mas será que está arrependido daquilo que está se confessando? Esta é a segunda pergunta. Eu não vou falar todas. A terceira pergunta é a seguinte: posso perguntar-lhe qual a sua experiência como confessor de homossexuais? Olha o que perguntaram para ele. Ficou famosa a sua frase durante a entrevista coletiva no voo de regresso do Rio de Janeiro, quando ele falou: quem sou eu para poder julgar os homossexuais? Você lembra disso? A frase ficou famosa. Então ele pergunta, o autor, né? Qual a sua experiência como confessor dos homossexuais? Ele respondeu assim: naquela ocasião eu respondi: se uma pessoa é gay, procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para poder julgá-la? Ele diz que estava parafraseando um texto do catecismo. O Papa, ele é fiel, pelo amor de Deus, óbvio, à doutrina da igreja. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Não é que o Papa seja a favor dos gays, não pense isto. Basta que você leia este documento que ele escreveu sobre a família. E interessante que o documento é inteirinho sobre a família, o documento da família é inteirinho sobre a família, como eu acabei de dizer da Anta lá que perguntou por esses dias. Ali está claríssimo, não é, a sua posição com relação a tantas questões, inclusive esta, porque a questão do homossexualismo toca de forma direta a problemática da família. Uma coisa é a pessoa que precisa ser salva, outra coisa é o pecado que ela precisa se arrepender e mudar de vida para que ela possua, não é, a graça de Deus. Uma outra que é muito interessante que ele fala aqui.
Perguntou aí: existe o risco do contágio, o risco de deixar-se contaminar pelo contato com as pessoas que são pecadoras? Não com relação aos homossexuais, mas o pecado de modo geral, não é? Porque às vezes nós podemos pensar: se ele é um pecador, não posso me aproximar dele porque ele é um pecador. E aí o autor, o jornalista, perguntando: existe um perigo de eu me aproximar de um pecador e me contaminar com o pecado dele? Mas que coisa inteligente, porém a princípio meio que idiota. Mas tem muita gente que pensa: se eu me aproximar, se eu tocar nesse pecador aqui, eu vou me tornar tão impuro quanto ele. Como havia uma mentalidade antiga, né? Se eu me aproximar de uma pessoa que tinha hanseníase, isso vai me contaminar só porque eu estou olhando para a pessoa. Então colocava um sininho assim, não é? Antigamente. E, enfim, a pergunta gira mais ou menos neste sentido. E aí o Papa fala de muitas heresias que aconteceram no passado, como por exemplo os puritanos, não é? Que pensavam que a igreja é o lugar só daqueles que são santos e são puros. Os cátaros, por exemplo, que não olhavam para a Eucaristia quando estavam participando da Santa Missa, porque afinal de contas ali está o Santo dos Santos. É verdade, então por isso eu sou tão pecador, não posso olhar para lá. São todas heresias, não é? Puritanas. Nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Ele não se contaminou ao estar em contato com os pecadores. Não existe contaminação. Mas de outro lado, é preciso que nós tenhamos uma fé firme, uma fé sólida, uma fé consciente, saber o que nós queremos, saber onde nós queremos chegar. E qual é o problema de nós termos um amigo que tem lá os seus pecados, seja ele qual for? Que coisas afastam as pessoas da igreja? Uma pergunta muito interessante. O que é que afasta as pessoas da igreja? O que afasta as pessoas da igreja, segundo o Santo Padre, é a falta de acolhida. Aí ele conta aqui 2 exemplos. Ele diz o seguinte: por esses dias recebi um e-mail de uma senhora que mora numa cidadezinha na Argentina. Contou-me que havia 20 anos se dirigia ao tribunal eclesiástico para dar início ao processo de nulidade matrimonial. As razões eram sérias e fundamentadas. Um sacerdote lhe dissera que podia obtê-las sem problemas, porque se tratava de um caso muito claro quanto às causas de nulidade. Mas primeiro, ela devia pagar $5.000. Imagina a situação. Como é que uma pessoa dessa vai voltar para a igreja, se no primeiro contato com a igreja diz para ela que ela tem que pagar $5.000 para poder resolver o problema dela? O que ela fez? Ficou escandalizada, abandonou a igreja e escreveu uma carta para o Papa para poder reclamar essa situação. É óbvio. Telefonei e conversei com ela. Contou-me que tem 2 filhas que trabalham muito na paróquia e me falou de um caso que acabara de acontecer na sua cidade. Um recém-nascido morreu numa clínica sem ser batizado. O padre não deixou os pais entrarem na igreja com o caixão da criança, quis que ficassem diante da porta, porque o menino não era batizado e por isso não poderia ultrapassar o limiar da igreja, só porque o pobrezinho da criança não se ia batizado. Imagina, como é que uma pessoa dessa voltar no momento de dor, de dificuldade? E aí? Não é que tem que entrar na igreja. Sabemos de todos os problemas, não é? De saúde, com vigilância sanitária, com todos isso, são as leis que nós precisamos respeitar. Porém, não podemos fechar as portas da igreja porque uma pessoa possui uma dificuldade, seja ela qual for. Enfim, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu sei que vocês têm alguns trabalhos a fazer, então eu não as farei. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.